No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de número 27. Episódio de hoje: Filipe, um homem que ultrapassou as barreiras raciais. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Assim como Estevão, Filipe foi escolhido para fazer o trabalho de distribuição de alimentos às viúvas necessitadas. E tal como os outros cristãos, ele teve de fugir de Jerusalém em virtude da perseguição brutal que se seguiu à morte de Estevão. No entanto, Filipe não podia deixar de testemunhar a respeito de seu Salvador. Ele rompeu barreiras raciais, étnicas, geográficas e de gênero para alcançar esse objetivo. Filipe começou em Samaria. Embora os samaritanos e os judeus aparentemente crescem no mesmo Deus, os judeus consideravam os samaritanos estrangeiros e os impediam de adorar no templo. A maioria dos judeus não passava por dentro do território de Samaria e se recusava a falar com um samaritano. Mesmo assim, Filipe foi a Samaria para falar às pessoas a respeito do Messias, e os samaritanos se reuniam em multidões para ouvi-lo, principalmente por causa dos milagres que ele realizava, como expulsar espíritos malignos, curar aleijados. Ele também atraiu a atenção de Simão, um feiticeiro a quem os samaritanos chamavam de grande poder, mas que agora era deixado de lado por causa de Filipe. Assim como muitos outros, o mago creu e foi batizado. De Samaria, Filipe parte então para o sul em direção a Jerusalém, onde encontrou um homem que havia viajado quase 500 quilômetros para adorar naquela cidade. Não sabemos como os judeus de Jerusalém tratariam aquele eunuco da Etiópia, mas Filipe não o desprezou. Quando o etíope pediu ajuda para compreender uma passagem do livro de Isaías, Filipe subiu na carruagem e começou a explicar como o cordeiro levado para o matadouro era Jesus, o nosso Cristo. O eunuco pediu para ser batizado e Filipe logo o atendeu. E assim, o encontro entre um judeu que falava grego e um africano de educação refinada se tornou a cabeça de ponte do evangelho na África. Depois do encontro com o eunuco etíope, Filipe foi para o norte, onde continuou a ensinar até chegar a Cesareia. É ali que o encontramos 15 anos depois, quando Paulo e outros se hospedam na casa dele. Naquela época, Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas virgens que profetizavam, presumivelmente seguindo os passos de profetisas como Débora e Hulda. Nenhum tipo de barreira conseguiria dissuadir Filipe, o evangelista. Ele rompeu todas elas para obedecer à ordem de Cristo. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, conforme descrito no livro de Mateus, no capítulo número 28, verso de número 19. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.